Olá, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, amigas, todos ustedes que me ven por este medio. Les saludo con un fraternal abrazo a la distancia. Es un gran gusto poder reunirnos una vez más contigo para nuestra reflexión bíblica. Muy bien, vamos de hoy a hablar de un tema muy importante. Considero um tema de extremada relevância, pero que ha sido tema de dúvidas, de discussões e, lamentavelmente, tema que muitos herejes têm transtornado e hecho grandes confusões em meio do povo de Deus. Uma pergunta que é o tema deste mensagem: Jesus pagou preço de sangre a Deus ou a diablo? Que crees tu? Que te han enseñado? Que has aprendido? Ha cantado alabanzas, loores, hinos que muestra Jesus pagando o preço a diablo ou al Padre? Ha predicado ou escuchado predicaciones en las cuales Jesús pagó el precio de su sangre para Dios Padre o para diablo. Tu has predicado o escuchado predicaciones o cantado hinos, alabanzas, loores que muestran el reino de las tinieblas contentos y felices porque Jesús fue a la cruz o al contrario de esto? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Que dice la Biblia? Jesús pagó precio de sangre a Dios o a diablo. Quero empezar lendo Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Ok? Queira buscar em tu Bíblia, melhor todavia. Assim está a palavra do Senhor. Gênesis 3, 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Palabras de Dios. Queridos, este texto que leímos parece para ti que diablo tem alguma autoridade aqui? Te parece que Satanás, aqui representado por esta serpiente, tem algum poder sobre Deus, sobre Jesus? Porque aqui Deus está anunciando la llegada del Cristo, del Mesías, del Redentor, que irá pisar, aplastar la cabeza de la serpiente. Parece aqui que Jesus tem alguma deuda com o diablo? É certo que não. Ok? Bueno, já entendeu qual é o propósito deste mensagem? É dar resposta a esta pergunta: Jesus pagou preço de sangue a Deus ou ao diablo? Temos o propósito de demonstrar para ti, na Bíblia Sagrada, que Jesus pagou o preço a Deus, ao Padre. Ok? Não a diablo. Diablo não tem nada com isto. Jesus não pagou nada, diablo. Nossa deuda era para com Deus.
Nuestra deuda impagable não era para o diabo, é para Deus, ok? Vamos, eu quero tomar emprestado aqui de Tiago Rosas, escritor do livro La Mensagem de la Cruz, El amor que nos redimió de la ira. Estou fazendo uma tradução livre aqui deste livro em língua portuguesa para espanhol. E na página 85 há uma parte que quero destacar, que me pareceu muito buena e quero compartilhar com vocês aqui, pouco a pouco, ok? De la editora Leve, este livro tem muito buenas argumentações a este respeito. La cruz não é um tratado diplomático de diplomacia entre Deus e o diabo, sino el anúncio de la derrota del imperio de las tinieblas. Aleluya. Es el juzgamento del principal de este mundo. Es la sentencia, el veredicto contra toda la tiranía maligna. Sí, la cruz de Jesús não é um apreto de mano entre Deus e diabo. Não, queridos. Jesus não tem que pagar nada para o diabo. Nós outros pecadores não temos que pagar nada para o diabo, porque nossa deuda, e devo destacar, nossa deuda impagável era para com Deus. Por isto vino Cristo para pagar nuestra deuda a Deus Padre. Em el Calvário, Satanás não obtuvo nenhuma ganância, nenhuma ventaja, nenhum benefício. Ou crees que o diabo estava todo contento porque Jesus foi à la cruz? É certo que não. Hermanos, el brado de Cristo allá colgado en la cruz, quando chegou o momento de ele morrer, de rendir su espírito, e ele dijo: consumado es, conforme está em Juan capítulo 19 e versículo 30, dijo Jesús: consumado es, la obra expiatória estava completada em la cruz. Jesucristo deu este brado. Não foi, queridos, nenhuma ventaja para o diabo, não. Isto foi uma herida mortal aberta na cabeça da antiga serpiente que é Satanás. Jesus estava pisando a cabeça da serpiente allí em la cruz. Estava sofrendo Jesus? Sim, muitos dolores, humilhação, muito. Pero com este sacrifício, Jesus aplastou a cabeça de Satanás. Aleluia! Não estava pagando o Deus da diabo. Jesus não chegou em diabo e disse: vamos conversar. Quanto a humanidade deve a ti, eu quero pagar esta deuda. Não, isto é mentira, 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 infinitamente mentira. Não creia em nesta herejia que estão dizendo a ti por aí, que estão cantando por aí, que estão retratando em las películas por aí. Não creia nestas tonteiras que estão escrevendo em muitos livros por aí. Jesus não estava pagando nada a diabo, ele estava pagando al Padre, e com este hecho pisoteando a antiga serpente, conforme já leímos em Gênesis 3:15. Aleluias. Querido, ele agora, a serpente está bajo o julgamento condenatório, como uma serpente quando tu aplasta sua cabeça, sua cola se queda se removendo, certo? Sacudindo para allá e para cá, pero já não tem poder para causar nenhum dano, sino que se queda ali intentando. Pero Jesus lo aplastrou, lo avergonzou, lo humilhou
en la cruz del Calvario. Verdad, querido, hasta que llegue el glorioso, el maravilloso día de nuestro Señor Jesús, en el cual Él cumplirá fielmente y cabalmente el veredicto, conforme Romanos capítulo 16, en versículo 20, en la primera parte. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aleluyas, aleluyas, aleluyas. Glória al Senhor. Está parecendo para ti que Jesus devia algo para Satanás? Parece para ti que nós outros pecadores tínhamos alguma deuda para com o diabo? Não, não, ao contrário. Nunca devemos nada para Satanás, pero devemos todo para Deus. E nunca poderíamos pagar. Por esto vino Jesus para quitar esta deuda. Preço de sangre, cobrado por Deus, não por Satanás. É grande e terrível equívoco, erro, uma heresia terrível, quando predicadores, quando maestros, escritores, cantantes predicam, ensinam, escrevem ou cantam coisas do tipo: Jesus pagou o preço de sangre a Satanás. Não, não, queridos, está mal. Isto é mentira, é engano. Não creem nisto. A Bíblia não diz isto. Jesus não disse isto, Padre, não, isto, Espírito Santo jamais inspirou nadie a escrever sobre isto, lo que a Bíblia Sagrada, a única autoridade absoluta de verdade, disse é justo o contrário. Jesus pagou a deuda ao Padre, nossa deuda, pisoteando na cabeça de Satanás e não pagando deuda a Satanás, não, porque a ele não devíamos nada, não. Jesus, queridos, Jesus não devia nada, então nós não devíamos nada a diabo. Nossa deuda que Jesus pagou, Ele la pagou a quem devíamos, e nós devíamos a Deus. Aleluias. Bueno, isto le demonstrarei com mais claridade à medida que vamos seguindo neste mensagem. Vai se quedando muito mais e mais claro para ti, ok? Também existe, queridos, además de predicações, de livros escritos, ensinanças, de hereges ensinando que Jesus pagou a diabo nossa deuda, que é mentira. Lamentavelmente, dentro de las iglesias também existe hinos, loores, alabanças, que mirando superficialmente parecem bonitos, lindos, que toca o coração, que causa emoção, pero com mensagens centrais heréticas, mentirosas. Lamentavelmente, vários louvores, alabanças, hinos, que trae em sua mensagem central a ideia, a heresia de que Jesus pagou a diabo o preço de nossa redenção. Mentira! Engañosos são estes hinos, alabanças e louvores que de nada têm a ver com Deus. Não. Alguns destes hinos, destes louvores, destas alabanças, dizem que diabo e seus demônios celebravam a morte de Jesus em la cruz, que estavam haciendo fiesta mientras Jesus estava em la cruz. Mentira! Eles estavam
desesperados, eles estavam llenos de medo. Satanás estava desesperado, tomado de terror, tomado de medo, não querendo que Jesus fuera a la cruz, al ponto de utilizar a mesmo apóstolo Pedro para tentar convencer Jesus de não ir a la cruz. Tu puedes verificar isto em Mateus 16, em versículo 23. Jesucristo repreendeu a Pedro, pero de forma muito direta, objetiva, dijo: arrétate de aqui, Satanás. El diablo, querido, supo. Se não supo al princípio, pero supo antes, e muito antes de la cruz, que Jesus não deveria ir a la cruz. Se em algum momento, ele quiso que Jesus fuera a la cruz, pero antes, muito antes de la cruz, el diablo já intentou fazer Jesus desistir de ella. Ele sabia, entendeu? De alguma forma, que isso seria terrível para ele. Então Pedro: oh Senhor, livra-te a ti mesmo e não vá à cruz. Arrétate de aqui, Satanás, porque não compreende a coisa de Deus. Hermanos, então cuidado com o que está cantando aí em tu igreja, em tu ministério de alabanza. Cuidado com o tipo de cântico, de hinos com o qual tu estás se deleitando. Cuidado com o tipo de predicação que escuchas ou que tu está predicando. Cuidado com o tipo de coisas que está escrevendo, livros, artículos, etc. Cuidado. Toda esta mentira, toda esta enganação poderá quizás parecer muito bonita e, queridos, muito atrativa, pero, queridos, isto poderá ser bonito nas pantallas de la tele, del cinema, em las superproducciones del Hollywood, pero en los púlpitos de la iglesia no, isto é malo. Em los micrófonos que deve servir para alabar a Deus, isto é malo. Em las canetas, em los lápis, em la pluma de manos de homens e mulheres que se dizem servo de Deus, isto é uma mentira, não pode estar. Não aceitem isto. Películas, cinemas, telenovelas, teleséries mostrando os demônios se alegrando mientras que Jesus está sendo muerto. Não caiga nesta enganação. Em verdade, Jesus estava aplastando, estava humilhando, estava avergonzando Satanás e seu reino de tinieblas allí em la cruz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não transformes las produções hollywoodianas em doutrina para o rebanho de Cristo. Não, 1000 vezes não. Não cometa tal pecado. Vigilância, ojos e ouvidos atentos, porque estas herejias são introduzidas em la igreja de forma muito sutil por el enemigo. E nós outros, querendo agradar a Deus, alabando a Ele, a vezes estamos ofendendo, afrentando a Deus, cantando herejias. Cuidado. Amém? Muito bem. Vamos a la continuidade. O preço de nossa redenção foi pagado al Padre, não al diablo, não al Padre foi pagado o preço de sangre. Foi al Padre que desde la cruz, dijo Jesús: Padre, em tus manos encomiendo mi espírito, entrego mi vida en la muerte. Sí, queridos, conforme Lucas 23, versículo 46, Jesús
não tinha nenhum tratado diplomático com o diabo, nenhum pago de deuda para Satanás, porque a ele não devia nada e nunca devió, jamás vai dever. Sim, a Padre devíamos nós outros. E Jesus ao Padre rendeu sua vida como um cordeiro, sendo imolado, sacrificado em el altar. Jesus aspergiu su sangre allí em nosso favor. Aleluya. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sendo oferecido a Deus. Não é de diabo, é de Deus. É o Cordero de Deus. Que disse o profeta João Bautista em João 1:29? É o Cordeiro de diabo? Óbvio que não, isso é heresia. É o Cordeiro de Deus. É de Deus, foi oferecido para Deus, para quitar nossos pecados, que era a deuda impagável que teníamos contra Deus. Sim, queridos. E o diabo então, que? O diabo nada. O diabo, disse Jesus em João 14:30, não tem nada em mim, nenhum poder sobre mim, não tem nada comigo, e eu não tenho nada com ele. O tema de Jesus era com o Padre, era com Deus Padre, não com o diabo. Sim, queridos. Mi assunto redentor es con mi Padre, demonstró Jesús. Mi muerte redentora es para el Padre. Mi sacrificio es ofrecido al Padre. Mi sangre es derramado por los pecadores, pero en el altar de mi Padre. Não de diabo, não. A ele, a mi Padre, eu pagarei a deuda de ustedes. Aleluia, queridos. Em primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 8, em la parte B, dice assim a palavra de Deus: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de diablo. Não para pagar deuda ao diabo, é justo o contrário, é diametralmente o opuesto de isto. Jesus vino para destruir as obras de diabo, para deshacer suas obras, não para hacer negócio com o diabo. ¿Dónde sacaram estas herejías? Sacaram de las tinieblas, não de la palavra de Deus. Por esto le exhorto una vez más em nome de Cristo. Cuidado com o que estás cantando, analise as letras, investigue as letras de que tu está cantando. Ustedes, líderes de ministérios de alabanza, ministérios de louvor, ministérios de cânticos de la iglesia, ustedes cantantes, ustedes compositores de hinos, de alabanzas, de louvores, cuidado com o que estão escrevendo, cuidado com o que estão cantando. Nós outros todos predicadores del mensaje do evangelho, cuidado com o que estamos predicando. Cuidado ustedes escritores, o que estão escrevendo, para que não se encontre haciendo guerra contra Deus, blasfemando de Deus, de la obra de Cristo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, rebanho de Cristo, para não aceitar todo a las ciegas. Abram seus olhos. Atenção com seus ouvidos. Por aqui poderá entrar coisa buena, pero poderá entrar coisa mala. Cuidado, vigilem seus ouvidos, suas mentes, seus corações. Cuidado, pastores, com o que os ministérios de alabança de sua igreja estão cantando. Não porque uma melodia bonita, porque a música é buena, que a letra seja buena. A vezes tem uma buena música, uma buena melodia, pero tem uma letra horrorosa, blasfema, uma letra de la alabança antibíblica. Cuidado, cuidado, cuidado.
não foi para hacer negócios com o diabo que vino Jesucristo ao mundo, sino para deshacer as obras de diabo. Sim, para salvar-nos. Sim, queridos. E para pagar ao Deus Padre nossa deuda, que era impagável. Impagável, exatamente. Eu quero mostrar para vocês uns textos bíblicos que está na primeira carta de Pablo a los Colossenses. Primeira carta, não única carta de Pablo a los Colossenses, capítulo 1. A los Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler aqui versículo 12 e o versículo 13 e 14. Então se acompanha comigo. Com gozo, dando graças ao Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos em luz. ¿A quem? Graças ao Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos em luz. Versículo 13 agora. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas e trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando del Padre, que por meio del Hijo Jesús nos trasladou para su reino de luz, em quem tenemos redención por su sangre. Ahora por la sangre de Cristo, el Padre, por meio de la sangre de su Hijo, nos dio la redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Aleluya, queridos. Dê uma mirada em versículo 19 al 22. Diz assim: porquanto agradou al Padre, que em quem? Em Jesus. Agradou al Padre que em Jesus habitasse toda a plenitude, e por meio de Ele, por meio de Jesus, reconciliar consigo. Reconciliar com quem? Com o diabo? Não, consigo, com o Padre. Nossa pelea era com Deus. Era a ira de Deus que estava sobre nós, não de diabo. É claro que o diabo tem ira, pero a ira que iba nos condenar é a ira de Deus, por causa de nosso pecado. E Deus reconciliou quem? Padre, que reconciliou consigo mesmo. Não tem diabo aqui, queridos. Não tinha deuda para diabo. Nosso problema era com Deus. Nós outros caímos em la trampa de diabo. E por isso generou um problema entre nós e Deus, porque nosso pecado nos separou de Deus e Deus queria nós junto de Ele. Tuvo que pagar este preço, entregando o próprio Hijo. Queridos, vou ler de novo, verso 19. Porquanto agradou ao Padre que em Ele habitasse toda a plenitude. A Deus agradou. Ok, al Padre que habitasse em Ele, em Jesus, toda a plenitude, e por meio de Ele, verso 20, e por meio de Jesus, reconciliar consigo todas as coisas, assim las que estão em la terra, como las que estão em los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz entre que partes? La paz entre nosotros y Dios. Y esta iniciativa fue de la parte de Dios, porque nosotros no podríamos hacer nada, pero Dios tomó la iniciativa e hizo todo para que nuestra enemistad fuera superada y la paz entre nosotros reinara otra vez. Esto se llama la reconciliación que Dios Padre hizo entre nosotros y Él mismo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Como dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluyas. Pero vamos seguir.
E a vosotros também que erais em outro tempo estranhos e inimigos em vuestra mente, haciendo malas obras, agora os ha sido reconciliado. ¿Reconciliado com quem? Com Deus, porque nossa enemistad era com Deus. Éramos inimigos de Deus. Teníamos uma deuda com Deus. Agora fomos reconciliados com quem? Com Deus. Não mete diabo nisto, porque não teníamos deuda nenhuma com diabo. Em su cuerpo de carne, por meio de la muerte, para apresentar os santos e sem mancha e irrepreensíveis delante de Él. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, irmãos, glória a Jesus, aleluias, glória a Deus. Por esto, não acepte nenhuma herejia cantada, predicada, escrita, que quer dizer que estávamos endeudados com o diabo. Mentira, mentira, mentira. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito cuidado, mis queridos. Vamos a la continuación. Queridos, eu quero tomar aqui, uma vez mais, prestado estas palavras poderosas, desta vez de Pablo, inspirado por Deus, palavra que ele escreveu também a los Colossenses, agora em capítulo 2, em versículo, veja, capítulo 2, versículo 1 adelante. Vamos ler um texto um pouco largo e analisá-lo, ok? Vamos aqui chegar hasta o verso 15, pero eu quero destacar verso 4, verso 8 e o verso 15, pero vamos ler-lo todo, porque quero que sepais quão gran luta sostengo por vosotros e por los que estão em Laodiceia e por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sejam consolados sus corazones, unidos em amor, hasta alcançar todas as riquezas de pleno entendimiento, a fim de conhecer o mistério de Deus, el Padre, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros de la sabiduria e del conhecimento. Atenção, versículo 4. E esto lo digo para que nadie os engane com palavras persuasivas. Pablo tinha cuidado do povo de Deus, para que não fueran enganados, não fossem enganados por herejes, seja predicando predicações heréticas, seja escrevendo cartas ou livros, seja cantando hinos heréticos. Cuidado, queridos. Essas pessoas que se introduziam em la igreja, ensinando herejias, fábulas, vanas filosofias, como esta herejias de dizer que foi pago a diablo o preço de nossa redenção. Herejia, pecado, 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 mentira, 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 mentira. Não caiga em esta mentira, en esta trampa, en esta enganación de diablo, ¿ok? Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando en vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estad firmes, queridos, en la palabra de la verdad, como dijo Jesús en Juan 17, versículo 17 em sua oração: Padre, santifica-los em la verdad, em tu verdade, porque tu palavra és la verdad. Temos que passar por el filtro de la palavra de la verdad, queridos. Toda predicação, todo loor, todo livro, tudo que leemos, que escuchamos, que temos que vigilar e passar por el filtro de la palavra, para que estas herejias não encontrem espaço em nossa mente, em nossos corações, e vá se quedando alojados ali, e vá criando em nós um conceito errôneo, equivocado. Isto vai nos alejar de Deus, porque a mentira nos aleja de Deus, nos aparta de la verdade. Cuidado! Muito bem. Portanto,
de la maneira que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, no se desvíe, arraigados e sobreedificados en Él e confirmados en la fe, assim como habéis sido ensinados, abundando em ações de graça. Agora verso 8, mirad que nadie os enganes por meio de filosofias huecas, cuidado que nadie os enganes por meio de filosofias e huecas sutilezas, segundo as tradições de homens, conforme a los rudimentos del mundo e não segundo Cristo. Cuidado com esto. Cuidado, os jóvenes. Ustedes que estão aí nos colégios, em las universidades, a vezes sendo enganados por maestros, por professores que estão ali para ensinar suas matérias e intentam incutir em ustedes vanas filosofias, huecas filosofias. Cuidado! Estão tentando quitar de ustedes a fé verdadeira, bíblica e genuína. Cuidado, jóvenes, não sejam arrogantes, não sejam soberbios, pensando que estes professores ateus, ingratos, profanos, mentirosos, são mais sábios do que Jesus, são mais sábios que o apóstolo Pablo. Cuidado! Ustedes que nasceram, que cresceram na igreja, pero vão à universidade e já pensam que são maiores que Deus, já começam a questionar a existência de Deus, a verdade de Deus. Cuidado! Cuidado! Permaneça em la verdade do evangelho em qual foi ensinado. Cuidado! Como é triste ver hijos e servos de Deus que vão à universidade, ao colégio, estudiou uns par de anos e já se sente mais grande que Deus. São capazes de dizer que Deus está equivocado, que a Bíblia é uma mentira, porque escutou alguns maestros, hijos de diablo, mentirosos, ateus, que não têm fé, incutindo em la mente e coração de ustedes suas asneiras, suas tonteras, suas mentiras. Deveriam estar na escola ensinando o que deveriam ensinar e não tentando quitar a fé de los hijos de Deus. Seja firme, mantenha-se firme em tu posição em la qual Cristo te chamou. Como Daniel, Sadraque, Mesaque, que estava em Babilônia, em la Uniber, na Universidade de Ber, aí aprendendo, estudando todas as coisas de eles, pero nunca foram corrompidos, nunca se atreveram a questionar a verdade bíblica, a questionar a palavra de Deus, porque seus maestros babilônicos lhe estavam tentando quitar de eles. Cambiaram seus nomes, cambiaram suas dietas, cambiaram tudo, pero eles se mantiveram firmes em la verdade. E foram os mais honrados e prósperos de toda aquela nação. E tu vai negar a Cristo, vai negar a Bíblia, vai negar a verdade, só para parecer bonito para seus amigos e para seus maestros ateus, covardes. Mantenha sua fé em Jesus. Não avergüence a Cristo, nem se avergüence de Ele, porque senão Ele se avergonçará de ti também em naquele glorioso e terrível dia de sua venida. Vamos seguir. Porque em Ele habita corporalmente toda a plenitude da deidade, e vós outros estáis completos em Ele, que és a cabeça de todo principado e potestade. Aleluias! Em Ele também fuistes circuncidados com a circuncisão no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal em la circuncisão de Cristo, sepultados com Ele, e em el bautismo, em el qual fuistes também ressuscitados com Ele, mediante la fé em el poder de Deus que Ele levantou de los muertos.
E a vós outros, estando muertos em pecados e em la incircuncisión de vuestra carne, os deu vida juntamente com Él, perdonando-os todos os pecados, anulando el acta de los decretos que havia contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluias! Jesus não estava pagando nenhuma deuda para o diabo. Jesus estava despojando, estava avergonçando, humilhando, estava quitando a mascarilha de diabo. Estava, queridos, publicamente humilhando o inimigo, não pagando deuda inimigo. Estes hereges que dizem essas coisas contrárias querem dizer que Jesus estava ali honrando a diabo, pagando o dedo a diabo. De que sepultura sacaram estas heresias? Por isso lhe advirto uma vez mais, tu homem e mulher de Deus, nunca mais canta, nem predica, nem lê, nem escreve estas heresias. Escápate de estas trampas de diabo, dando oídos a la verdade de Deus, la verdade bíblica. Aleluias. Sim, queridos, conforme Romanos, dê uma mirada em capítulo 5 de Romanos, que vem corroborar, que vem a confirmar tudo isso que estamos dizendo. O versículo 1 e 2 de Romanos 5 nos diz assim: justificado pues por la fe tenemos paz para com Deus por meio de nuestro Senhor Jesucristo, por quien também tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes e nos gloriamos en la esperança de la gloria de Deus. Queridos, nosotros tivemos paz para com Deus por meio de Jesus. Jesus não estava pagando deuda para com o diabo, estava pagando nossa deuda para com Deus. E por meio de Cristo tivemos paz com Deus, porque era com Deus que teníamos guerra. Exatamente. Pero também, queridos, mira em el versículo, vamos dar uma mirada em versículo 18, porque aqui nós outros fuimos salvos de la ira, como leímos. Pero que ira é esta? E no capítulo 1, em verso 18 está: porque la ira de Deus se revela desde o cielo contra toda impiedade e injustiça de los hombres que detienen com injustiça la verdade. La ira de Deus estava sobre nós outros. Vino Cristo e quitou de sobre nós outros la ira de Deus. Jesus não pagou deuda diabo para quitar a ira de diabo de nós outros. Jesus pagou a deuda para quitar a ira de Deus sobre nós outros. E isso paz entre nós outros. Como já vimos anteriormente, Deus estava reconciliando a nós outros consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e sua muerte em la cruz. Aleluias. Mira versículos 6 al 9 de Romanos 5. Porque Cristo, quando aún éramos débiles, a su tempo morreu por los impíos. Certamente apenas morirá alguno por um justo, como todos. Pudiera ser que algunos osaram morrer por el bueno, mas Deus mostra seu amor para com nós outros, em que sendo aún pecadores, Cristo morreu por nós outros. És Deus haciendo esto, és Deus Padre colgando su Hijo en la cruz, para que fuera quitada a deuda que teníamos entre nós outros e Ele. Pois muito mais estando já justificados em su sangue, por Ele seremos salvos de la ira. Que ira? O que já leímos em Romanos 1:18, la ira de Deus que estava sobre nós outros. A sangre de Cristo foi oferecida a Deus, não a diabo. Ou tu crees que diabo estava ali na cruz com um balde aparando a sangre de Cristo? Que tonteira é esta? A sangre de Cristo foi oferecida a Deus, aspercida sobre nós outros pecadores, para nos reconciliar com Deus.
Por lo tanto, glória seja dada a Jesucristo hoje, como em todos os ciclos, por la eternidade. Amém. Aleluyas, aleluyas, queridos. Mira lo que dice versículo 10. Aqui mesmo em Romanos 5, verso 10. Porque se sendo inimigos, fuimos reconciliados com Deus por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluias! Fuimos reconciliados com Deus, não com o diabo. Por isso a sangre de Cristo foi derramada para Deus, em nosso favor, não para o diabo. A deuda foi paga a Deus, não a diabo. Versículo 11, e aí vamos concluir. E não só isto, sino que também nos gloriamos em Deus, por el Senhor nuestro Jesucristo, por quem hemos recebido agora la reconciliação. Reconciliação com quem? Com Deus Padre. La deuda nuestra era para com quem? Com o diabo? Não, não e não, sino para com Deus. A esto sí, nuestra deuda foi paga por Cristo Jesus, a Deus Padre, por su sangre derramada en la cruz. Queridos, hasta aqui chegamos. Ojalá que haya quedado muito clarito. Tu não deves nada para o diabo. Se tu aún não se reconciliou com Deus, tu deuda é com Deus. Se aún não entregou tu vida a Jesus, tu tens uma deuda impagável para com Deus. E a ira dele está sobre ti. Pero se tu decide crer em Jesus e entregar sua vida a Jesus e converter a Cristo Jesus Senhor, a sangre de Jesus te purifica. A ira de Deus é quitada de sobre ti. E tu recebes o perdão de seus pecados e a salvação e a vida eterna. Que queres fazer? E tu que já passou por todo isto, não vuelves atrás cantando hinos heréticos, creyendo em predicações heréticas, em heresias que são ensinadas para ti por todas as partes. Cuidado, que Deus te bendiga e te proteja, e assim a todos nós outros. Oremos. Senhor, em nome de Jesus oramos. Graças por tu palavra. Graças, Senhor, por tu amor. Graças, Jesus, por pagar o preço de nossa redenção. Não a diabo, porque não devíamos nada para ele, sino a Deus, a quem devemos todo. Graças, Jesus, por nos reconciliar com o Padre. Muita graça. Senhor, quizás que há muitas pessoas que quizás vão ver este mensagem hoje, ou amanhã, ou daqui a uns anos mais, poderão ser alertadas desta grande mentira e deixar-se atrás. A las que estão sendo enganadas. Que os enganadores, que voluntariamente enganam as pessoas, sejam desmascarados, sejam quitados de meio de seu povo. Põe a mordaça, Senhor, e nesses hereges que dentro de las igrejas ensinam a mentira. E abra os olhos de suas ovelhas humildes que não têm entendimento e que às vezes são enganadas por estas heresias. Livra-las, Senhor. Ajude a cada homem e mulher de Deus, suyos, servos, nós outros todos, a combater estas mentiras em meio de seu povo. Para a glória sua, Senhor, e para o bem-estar de tu rebanho, por quem pagaste este alto preço, Jesus, ao Deus Padre. Amém e amém. Glória a Deus. Fuerte abraço a todos, em nome de Jesus. Muchas gracias, hermana Luz, por la traducción en lengua de señas. Que Dios bendiga. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Si aún no están suscritos, porfa, suscríbete en este canal. También comparta con sus redes sociales. Clica en la campanita para ser notificado siempre. Y vamos a seguir firme adelante en la verdad que Cristo nos libertó. Amén. Fuerte abrazo. Hasta pronto, que era nuestro Dios.